Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma resenha aqui pro canal. Bom, sou o Matheus, tá? Acho que eu nunca me apresentei formalmente, mas é o nome do canal. Mas hoje eu vou trazer uma resenha de um livro que eu terminei ontem. E eu falei, putz, preciso falar com pessoas sobre esse livro. Esse canal eu já falei algumas vezes, é muito mais pra mim, assim mesmo, conseguir falar um pouco das coisas que eu leio e manter isso registrado e, claro, né, conversar com vocês. Mas hoje eu vou falar do livro As Irmãs Blue, da Coco Mellors. Essa autora, ela tem um outro livro que chama Frankenstein e Cleópatra. Cleópatra e Frankenstein, na verdade. Eu nunca li esse livro. Tá na minha lista aqui também. Só que eu vi que aquele livro ele é mais voltado pro romance, né? Ali é o relacionamento deles dois. E esse daqui é mais voltado pra um relacionamento de irmãs. E aí eu queria uma coisa mais voltada, enfim, mais drama familiar, que é um pouco mais a minha pegada. E eu tenho uma irmã, falei, por que não? Eu achei que ia ser um livro mais leve, não é necessariamente isso que eu achei aqui. Vamos lá. A história desse livro é bem simples. A gente tem 4 irmãs. Então a gente tem a Avery, a Bonnie, a Nikki e a Lucky. E elas têm uma diferença de 2 a 3 anos entre elas. E esse livro começa depois de um ano do falecimento da Nikki, que é a terceira irmã. Então, enfim, eu não vou entrar em detalhes de como ela morre, porque não acho que é spoiler, mas ela tem uma doença ali e ela acaba falecendo. Mostra um pouco da vida dessas irmãs remanescentes, como é que elas estão depois do falecimento da irmã. Então, a Avery é a mais velha, ela é a mais bem resolvida, vamos dizer assim. Ela é advogada em Londres, ela é casada com uma mulher já há muitos anos. E ela tinha um passado ali de vício em drogas, mas ela conseguiu superar isso. Mas ainda assim ela tem alguns comportamentos duvidosos, vamos dizer assim. As 3 irmãs, né, aqui remanescentes, os pais são muito complexos, elas tiveram pais extremamente ausentes. Eles estavam presentes no dia a dia, mas elas não tinham suporte emocional nenhum ali dos pais. E a Avery, por ser a mais velha, ela era a que segurava a bronca, vamos dizer assim. A segunda irmã é a Bonnie. A Bonnie, ela era uma lutadora de boxe muito forte ali. Ela ganhou vários prêmios, enfim. Só que ela achou a irmã morta. E no momento que ela achou a irmã morta, ela foi lutar no dia seguinte, assim. E aí ela perdeu horrores ali, perdeu toda a sua credibilidade. E ela acabou se mudando para Los Angeles. E hoje, né, no tempo que passa o livro, ela é uma segurança de um bar em Los Angeles. E ela tá extremamente traumatizada ali com essa situação toda, mesmo depois de um ano. E a Lucky, que é a irmã mais jovem, é a irmã mais inconsequente, vamos dizer assim. Ela é modelo, ela saiu de casa muito jovem, ela foi a primeira a sair de casa mesmo sendo a mais jovem. E ela é extremamente viciada em drogas, bebida, aquele mundo de festas, assim, que a gente vê de modelos. Ela tá muito inserida nesse mundo. E ela, enfim, quer mudar, mas ela não consegue. Cada irmã aqui tem um vício, e muito atrelado aqui às questões dos pais. Então, o pai, ele é um pai muito ausente, também viciado aqui, principalmente em bebida. E a mãe é a mãe que teve que segurar as coisas nas costas, mas ela deixou muito pra irmã mais velha, tá? E a Nikki, que é, enfim, ela não tem participação porque ela acabou morrendo, né? Um ano quando se passa esse livro. Mas querendo ou não, ela está sempre presente. Ela era a irmã perfeita, ela era a irmã que todo mundo queria ser, ela era bonita, ela era inteligente, ela ajudava todo mundo. E as outras irmãs, todas elas têm algum problema, vamos dizer assim. Então elas se perguntam por que a Nikki foi embora, né? Sendo que ela era perfeita. Porque eu gostei muito desse livro. Esse livro tem uma coisa muito particular minha. O meu pai, ele tem 3 irmãs. E ele, coincidentemente, é o terceiro irmão também, assim como a Nikki. Então, ele também não teria presença nesse livro, vamos dizer assim. Mas as minhas tias, eu consegui ver muito a Avery, a Bonnie e a Lucky nas minhas tias. Assim, muitas características parecidas, assim. Tias, te amo, mas, mas tem coisas muito parecidas. Eu vejo a Avery muito como a mais velha, enfim. Na minha cabeça fez muito sentido e eu achei isso muito engraçado desse livro, uma coincidência muito engraçada. E eu gostei muito desse livro, principalmente porque ele é um livro de personagens, não tem um plot muito amarrado, assim, muito complexo. A ideia é como é que elas estão depois desse falecimento da irmã e como é que elas vão se unir, né? Em certo momento as 3 se juntam aqui e elas têm as suas desavenças. E eu acho que essas desavenças são muito reais. Os diálogos desse livro, assim, são impecáveis. Eu li a versão traduzida, inclusive a tradução tá muito boa. Que eu acho que às vezes se perde nos diálogos, mas aqui não, ficou muito bom. E são diálogos que eu já tive. Tem diálogos que eu leio aqui, caramba, eu tive esse diálogo com a minha irmã, ou esse diálogo com essa pessoa, assim.
palavras, enfim, muito reais, assim, realmente. Tem 3 diálogos nesse livro, mais pro final ali, que são muito fortes. Um deles é das 3 irmãs, e a coisa começa a escalar, sabe? Elas estão conversando tranquilas, e a coisa começa a subir, cada uma tocando numa ferida da outra. Eu acho absurdo, assim, a construção dos diálogos, é muito bem feito. O segundo diálogo muito forte é da Avery com a esposa dela, também mais pro final do livro. Muito forte, já tive um diálogo parecido, assim, maluquice, maluquice o quanto que a autora conseguiu colocar aqui a situação, né, a grande situação que aconteceu e como a gente fica, tipo, dividido, porque a gente, obviamente, tá de um lado, mas a gente entende o outro lado também. E o terceiro diálogo também muito forte é do final aqui da Avery com a mãe, que também muito, muito legal ali, da perspectiva dos dois lados, né? Que não tem certo e errado, é só uma questão de perspectiva. Então, eu gostei muito, tá? Indico muito esse livro aqui pra quem tem irmãos, pra quem os pais têm irmãos e pra quem não tem irmão também. Acho que é só sobre relação sobre pessoas. E é um estudo aqui de que eu acho o irmão uma coisa muito forte, né? Eu tenho uma irmã, então eu acho. É aquela pessoa que vai estar pro resto da sua vida, é a pessoa que veio do mesmo lugar que você, que tem uma criação muito parecida. Então, eu vejo muitas semelhanças na minha família, por uma questão de criação. Então, essas irmãs aqui, elas são muito parecidas, e por elas serem tão parecidas, elas têm tantas desavenças. Então, isso é muito interessante e eu achei muito bom. É um livro que meio depressivo, então se você tá nesse momento, talvez não seja o momento. Inclusive, o próximo livro que eu vou pegar aqui vai ser uma coisa mais alto astral, porque eu tô precisando. Mas super recomendo a leitura, tá bom? É isso, então, As Irmãs Blue, fica aí a minha recomendação. Obrigado, pessoal.